Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre crença. As crenças elas têm o poder de criar e de destruir. Então vamos entender, compreender três obstáculos para que possamos viver alinhados com o nosso propósito, em sentido e em direção ao nosso propósito de vida. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá seu like, compartilha com as pessoas que você gosta. Aqui no canal nós falamos sobre o conceito da prosperidade orgânica, que é você ter plenitude em todas as áreas da sua vida, tanto na sua vida pessoal, profissional, financeira e espiritual, encontrar o equilíbrio dentro dessas áreas de acordo com o seu propósito de vida e alinhado com o seu propósito de vida. Aqui também a gente fala sobre como você definir, se alinhar com o seu propósito de vida e com o propósito de onde você está inserido. Então vamos falar sobre crenças, vamos falar sobre esses três pontos. O primeiro ponto é que a maioria de nós não decide conscientemente em que vai acreditar. Ou seja, tudo que nos aparece a gente toma como verdadeiro ou falso devido ao nosso inconsciente, não sobre o nosso consciente. O segundo ponto vem muito de encontro a isso. Frequentemente nossas crenças baseiam-se em má interpretação do passado. Ou seja, conforme a gente analisa o nosso passado, a gente estabelece no tempo presente se aquilo é verdade ou mentira, se a gente toma aquilo como verdade ou como mentira. E o terceiro ponto, assim que adotamos uma crença, que normalmente essas crenças elas estão enraizadas lá na nossa infância, tendemos a considerá-la verdade absoluta e nos esquecemos de que ela é somente uma perspectiva. Ou seja, vamos pegar esses três pontos para a gente entender. Vamos usar um exemplo aqui de política. Ou seja, quando a gente é criança ou nos nossos bate-papos, normalmente em família, a gente, não sei, quem sabe você já ouviu falar sobre isso. O que é o político? O político, todo político é corrupto, todo político é ladrão. E essa crença ela vai ficando enraizada, vai ficando concretizada no nosso passado e a gente toma aquilo como verdade absoluta, esquecendo que sim, existe políticos ladrões, existe políticos corruptos, mas também existe políticos bons. Só que dois pontos que acontecem quando a gente toma isso como verdade absoluta e não como uma possibilidade. O primeiro delas, que talvez se você ou alguma pessoa que você conhece, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente está preocupado com o seu próximo, ela vai querer se candidatar a um cargo político, provavelmente isso vai ser limitante para ela, vai levantar uma barreira e ela não vai entrar nessa jornada na política. Por quê? Porque no inconsciente dela, por mais que ela esteja querendo fazer o bem e ela entende que através da política ela pode ajudar muitas pessoas, ela tem aquela verdade absoluta dentro dela que todo político é ladrão. E como ela não quer ser um ladrão, como ela não quer ser um corrupto, ela nem entra na política. E aí vem o segundo ponto que hoje tem acabado com a nossa política aqui no Brasil. É de a gente imaginar que o quê? É que todo político é ladrão. Aí aquelas pessoas que crescem com uma crença de uma vida fácil, de procurar atalhos, de procurar se dar bem à custa dos outros, de procurar não fazer nada e receber muito, elas veem a política como essa via, como esse caminho, como esse atalho. E aí essas pessoas sim se candidatam e essas pessoas elas são eleitas e essas pessoas cumprem o papel para que elas acreditaram como verdade absoluta e elas se tornam políticos corruptos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa redefinir as nossas crenças, porque se as pessoas de bem redefinir e entender que tem pessoas sim honestas dentro da política e sim que se pode fazer um trabalho político honesto, essas pessoas vão acreditar e vão trabalhar para fazer a diferença. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para te refletir. Você tem alguma crença que considera totalmente verdadeira? Quais são as crenças que você considera que são extremamente verdadeiras na sua vida? Quais são algumas das crenças contrárias que também poderiam ser verdadeiras? Então, quais aquelas crenças que são contrárias àquelas que você acredita como verdadeiras, que poderiam ser verdadeiras, que você hoje imagina que elas são crenças mentirosas, que não existem, que é conto de fada?
e como a sua vida poderia ser diferente se você adotasse a visão oposta. Então, se você tem, vamos pegar o exemplo dessa da política, se você tem uma visão de que todo político é ladrão, de que todo político é corrupto, como que sua vida poderia ser diferente se você tivesse uma visão oposta a isso, de que todo o político é sério, de que todo político é honesto? Como que isso poderia ajudar na sua vida? A curto, médio e longo prazo. Não vamos pensar só a curto prazo, porque as mudanças elas começam com pequenos passos e ao longo ela vai aumentando. Então pensa nisso, reflete sobre isso, reflete sobre as crenças, porque as crenças elas têm o poder de criar ou destruir na sua vida. Depende de como você tem acreditado nisso. Lembre-se, o que nós decidimos como verdade ou mentira está no nosso inconsciente, não de uma forma consciente. Também as nossas crenças baseiam-se em interpretação do passado. E existem crenças que nós adotamos como crenças verdades absolutas. Pense nisso, um excelente, maravilhoso dia, uma excelente semana para ti e nos vemos no próximo vídeo.